Você já se pegou presa em um relacionamento que você sabe que tá sendo ruim, que não tá te fazendo bem, mas mesmo assim parece que tem algo que te puxa e que você não consegue sair dali? Você sente, você percebe que tem uma coisa errada, mas mesmo assim você continua. Por que que isso acontece? E por que que o apego, a dependência emocional e também a idealização contribuem fortemente para que essa situação se instale? Mas antes disso, já se inscreve no canal e já deixa aqui o seu like para eu saber que esse vídeo tá te ajudando. Muito se fala hoje em relacionamento tóxico e às vezes você pode estar se perguntando: Amanda, será que eu tô num relacionamento tóxico? Então eu vou te ajudar aqui falando algumas características e aí você vai ver se você identifica isso aí no teu relacionamento ou não. Então, um relacionamento tóxico, ele não começa logo com agressões logo de cara, né? Com agressões verbais, com agressões até mesmo físicas. Então, quando isso acontece, é muito óbvio que você tá em um relacionamento tóxico. Mas o que eu quero dizer aqui é que não precisa isso exatamente acontecer para que esse relacionamento tenha ali um nívelzinho de toxicidade, sim. Então, começa a perceber se o relacionamento que você tá de alguma forma começa a minar a tua autoestima, sabe? A pessoa começa a dizer que você não é capaz de fazer certas coisas, começa a perceber nas dinâmicas. E se você, desde que você começou nesse relacionamento, você duvida das suas próprias capacidades, você deixa de fazer muitas coisas que são importantes para você e que você tem muita vontade de fazer, mas isso é podado, isso é minado. Então, isso pode ser sim um relacionamento tóxico. E aí o que acontece? Você fica presa em uma dinâmica onde o sofrimento vira rotina. E muitas vezes essa toxicidade ela tá presente ali naqueles joguinhos, naquela coisa de você fez isso que eu não gostei, então por causa disso também eu vou agir dessa forma. Olha, eu tô fazendo isso só porque você falou aquilo pra mim. Então quando a pessoa começa a jogar a responsabilidade pra você de algo de ruim que ela tá fazendo, isso também é muito tóxico. Então começa a perceber se você está em alguma dessas dinâmicas da pessoa começar a jogar os erros dela como se fossem culpa sua, da pessoa minar sua autoestima, podar, né, os seus talentos, podar você de fazer coisas que você quer, de ir para lugares que você quer. E alguns sinais sutis. Às vezes você tem a sensação de que essa pessoa fez muito por você e que você tem que estar sempre fazendo algo ali para agradar e nada do que você fizer vai chegar à altura daquilo que um dia ele te fez ou ele fala que te fez. Você percebe também que os seus desejos são invalidados, a sua opinião é invalidada e aí isso traz o quê? Sentimento de culpa, de inadequação. Você se sente como se precisasse pisar em ovos, né? Como se qualquer coisa que você falasse fosse ser ali um estopim para uma briga, para uma discussão. E aí o que acontece? Uma coisa muito séria, você acaba se afastando da sua autenticidade, você deixa de ser você mesma. E quando a gente se afasta da nossa essência, é muito provável que a gente esteja numa dinâmica tóxica. E aí você precisa cuidar o quê? Dos seus diálogos internos, porque se você não é a primeira pessoa que se ama, que se aceita, como que você acha que essa pessoa que está do teu lado vai te amar, vai te aceitar, vai te validar? A primeira pessoa a se validar precisa ser você mesma. Mas se você está em um relacionamento tóxico, onde essa dinâmica ela está muito forte, você precisa realmente se libertar. E para se libertar, você precisa de fortalecer essa autoestima, começar a se validar, começar a dizer sim para você mesma e dizer não para aquilo que te faz mal, para aquilo que está te prendendo, te sufocando. E geralmente, quando você está num relacionamento tóxico, algo que é muito comum também é a pessoa querer te afastar dos amigos. Por quê? Porque ela quer ser a única influência na sua vida. Ela quer fazer com que você esteja ali só vivendo no mundo dela. Ela não quer, talvez, que você converse sobre o relacionamento com outras pessoas. Então é como se você vivesse numa prisão emocional. Existe aqui também uma coisa que é muito importante a gente olhar, que se chama a visão do apego primário. Qual que foi o tipo de apego que você teve lá na sua infância? Você cresceu observando vínculos saudáveis, relacionamentos? Como que era o relacionamento dos seus cuidadores? Que padrão era esse padrão de relacionamento? Eram pessoas que viviam brigando, gritando um com o outro e você acreditou, cresceu achando que isso era o normal de se relacionar, que casamento, relacionamento era isso mesmo? Ou será que você teve pais ausentes? Ou será que você não teve alguém
para te trazer uma referência, para te trazer um exemplo. Então, tudo isso, na visão da psicanálise, vai formando a nossa psique e vai nos trazendo todas as referências realmente que nós temos, ou a ausência de referências. Então, tudo isso que acontece nos ajuda a moldar as nossas escolhas, até mesmo escolhas dos nossos relacionamentos. E quando a gente fala também de dependência emocional é muito ruim porque você vira ali um objeto, né? Talvez até a pessoa que é tóxica, ela seja também uma dependente emocional. E aqui a gente não tá falando para poder vilanizar, né, a pessoa que é tóxica, essa pessoa é ruim, é manipuladora. Não, às vezes ela é também uma vítima de uma dependência emocional, então ela não enxerga o relacionamento como duas pessoas que têm dinâmicas ali, dois seres que são diferentes e que estão ali para se completar. Ela enxerga o outro como um objeto e cabe a você mostrar que você não quer ser um objeto dentro de um relacionamento e você precisa mostrar isso para si mesma antes. E tem também a idealização, né? Que idealização é quando ao invés de você enxergar a realidade, você projeta tudo aquilo que você quer no outro. E aí você acaba projetando no outro um ideal de amor. Então você fica ali com aquela esperança de que a pessoa vai mudar, de que a pessoa não fez isso por mal, isso tudo é uma idealização. Então a gente precisa sair um pouco disso, isso tudo pode estar aí te influenciando a estar em um relacionamento tóxico. Então falamos aqui de apego primário, falamos de dependência emocional e de idealização. Quando a gente fala de apego primário, né, passado, quais são as relações que você observou no passado, como que foi tua relação com os teus pais numa sessão de análise, quando a gente pergunta isso não é para simplesmente eu, enquanto terapeuta, virar para a pessoa e falar, você é assim por causa dos teus pais e acabou. Não, mas é para a gente entender onde que está a raiz desses comportamentos que você repete, que você reproduz e que te fazem atrair pessoas com um determinado padrão comportamental, padrão vibracional até. Então, a gente entendendo na raiz, a gente consegue o quê? Quebrar padrão, cortar ciclo. É de uma hora para outra? Não, exige processo, exige aí amadurecimento, exercícios. Então, em cada sessão, né, eu trago ali para você exercícios onde você pode ir aplicando no seu dia a dia, mas é muito importante a gente entender o que está por trás. E é por isso que a psicanálise ela é tão transformadora, porque ela vai lá na raiz, ela vai lá na profundidade e a gente vai cuidando aí, ressignificando esse passado e trazendo novos aprendizados para o nosso presente e para o nosso futuro, para a gente construir o futuro que a gente quer e que a gente acredita que merece. Tem algumas frases que você, se já esteve ou está em um relacionamento tóxico, você pode ter usado ou pode estar usando essas frases e elas revelam muito. Olha, essa frase assim, mas se eu mudar, ele muda. Também ele agiu assim porque eu fui imatura. Você já falou isso? Você já fez isso? Me conta aqui nos comentários. Outra é, mas ele é uma pessoa tão boa, sabe? Ele tem esse jeito assim, mas ele tem um coração tão bom. Outra frase que essa daí, quando você fala isso e você sente isso lá do fundo do seu coração, você precisa urgentemente fazer aí um resgate do teu amor próprio. É quando você fala assim, eu não sei viver sem ele. Então nós precisamos estar atentas a essas falas, a esses sentimentos, né? Entender o porquê que você acredita que você depende dessa pessoa para viver. O porquê dessa dependência emocional. E aí nós vamos investigando as raízes lá de trás, e aí nós vamos descobrindo juntas. Mas você já pode fazer um exercício aí, você que está assistindo esse vídeo, já começa a identificar, começa a lembrar como que foi o padrão de relacionamentos que você teve ali de referência dos seus cuidadores. Será que você achava normal uma pessoa controlando a outra, uma pessoa tá ali brigando, gritando e se expressar de uma forma que não era carinhosa, talvez? Começa a refletir se talvez o que você busca hoje não está relacionado a coisas que você achou que eram normais lá no passado. E saiba que é possível sim, você quebrar esse padrão e você conseguir construir um novo futuro através das suas ações do presente. Mas para isso a gente tem que olhar sim, um pouquinho lá para trás, para a gente poder fazer as nossas escolhas com mais consciência.
Você pode estar aí me perguntando, Amanda, então como que eu saio desse ciclo? O primeiro passo é você reconhecer que você está num ciclo aí de dependência emocional, reconhecer que algo não tá bom. Segundo passo é você se tratar com acolhimento, com gentileza, é você se ouvir. Ouve o teu corpo, ouve as mensagens que o seu corpo te traz, que o seu coração te traz, né? O seu sentimento, como que tá o seu sentir com relação às coisas. Muitas vezes a gente não precisa ficar tão preso ao nosso raciocínio, mas sim escutar o nosso corpo, escutar como que você está se sentindo. Pratique e busque o autoconhecimento, terapia é essencial. Busca também estar perto de amigos, perto de pessoas que você sabe que realmente te querem bem. Não se isola nesse momento, muito pelo contrário. Busque ajuda de pessoas, não para você de repente ficar falando ou contando os seus problemas para qualquer um, mas estar perto de pessoas, sabe, socializar, não fica se isolando porque isso é pior. Então, se algo fez sentido para você nesse vídeo aqui, compartilha com uma amiga que você sente que pode estar também vivendo isso. E lembre-se que relacionamento é para você crescer, é para você florescer e não para você adoecer. Se você quer me acompanhar nas redes sociais, me segue lá no @AmandaGóes_psicanalista, que vai ser um prazer te receber por lá. Então vamos ficando por aqui. Eu espero de coração que eu possa ter te ajudado nesse vídeo de hoje de alguma forma.